Fala equipa, que sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Hoje eu vou mostrar-vos tudo o que eu como num dia com as macros e o registro das calorias. Vou mostrar-vos também como é que eu faço o registro das calorias na aplicação. Eu utilizo a aplicação MyFitnessPal, mas eu sei que hoje em dia a MyFitnessPal já cobra valores extra para acesso a algumas das features, mas eu como já tenho há muitos anos, eu ainda tenho aquela versão que é gratuito para todas as opções. Portanto, se vocês não conseguirem encontrar alguma das funcionalidades que eu mostrar aqui na vossa aplicação, é esse o motivo. Eu sei que também há muitas outras, mas eu como não tenho experiência ainda com as outras, uso sempre a MyFitnessPal, acabo por não saber essas features, ok? Boa, então... Hoje é segunda-feira. Ontem, domingo, eu já fiz meal prep, no sentido em que já preparei algumas refeições para me ajudar nos primeiros dias da semana. Os dias em que eu tenho mais trabalho e menos tempo é segunda, terça e quarta-feira, que é os dias em que eu vou treinar ao ginásio, é os dias em que eu dou mais aulas, e é os dias em que, por norma, eu não gosto de cozinhar, porque é os dias em que também eu tenho que postar mais conteúdo e, normalmente, muitas mensagens para responder, pedidos de contacto, etc, etc. Portanto, quero minimizar a necessidade de cozinhar e quero maximizar as minhas refeições para serem rápidas, simples e, obviamente, já estarem pré-preparadas. Porque se nós começarmos a segunda-feira, não temos as refeições preparadas, não sabemos o que é que vamos almoçar, não sabemos o que é que vamos jantar, chegamos no ginásio e estamos cheios de fome, não comemos antes de ir para o ginásio porque não preparamos nada para levar, não temos energia para treinar. Isto é uma bola de neve, ok? E é isso. Então, eu sou aquela pessoa que eu acordo e já estou cheia de fome. Eu já acordei, fui passear o Newton, tomei um duche, etc. E agora vou tomar o pequeno almoço, mas normalmente eu já tomo o pequeno almoço antes sequer de tomar banho. Portanto, é isso. Eu vou mostrar-vos. Ontem eu fiz banana bread proteico, é uma receita do meu meal guide, é uma receita em que vocês podem fazer com e sem protein powder, sem whey, com e sem whey. Mas de qualquer das forma utilizamos ovos na receita. Portanto, se nós utilizarmos whey e se utilizarmos ovos, torna-se um banana bread proteico com imensa proteína, em que vai ser um bom snack saudável para nós comermos ao longo do dia. O que é que eu fiz? Eu vou gravar aqui o meu ecrã para vocês poderem acompanhar e para verem o que eu estou a registar. Então, no MyFitnessPal, se nós colocarmos, por exemplo, a pequeno almoço, adicionar uma refeição, cá em cima nós temos All Meals, My Recipes and My Foods. Se eu for a My Recipes, eu já tenho aqui o meu banana bread e diz um serving, porque eu criei o banana bread nas minhas receitas e eu coloquei tudo aquilo que eu faço e utilizo para cozinhar o banana bread. Portanto, aqui nós temos um serving que será equivalente a uma fatia. Eu dividi o banana bread em fatias para conseguir que um serving seja uma fatia e para isso, obviamente, vocês têm que cortar o banana bread nas quantidades certas ou então pesar e depois utilizar essas pesagens, ok? Eu vou colocar 2 servings, portanto 133 calorias, o que equivale a 19,7 de carbs, 2,1 de gordura e 7,9 de proteína, porque eu já tirei 2 fatias do frigorífico e vou comer essas 2 fatias agora durante a manhã. O banana bread, para quem quer experimentar ou já viu a receita aqui no YouTube ou é meu aluno e está a ver este vídeo, normalmente o que eu gosto de fazer é, eu cozinho o banana bread e depois deixo arrefecer, corto as fatias e deixo no frigorífico e retiro uma fatia do frigorífico mais ou menos 5, 10 minutos antes de querer comer. Porquê? Se ficar no frigorífico fica muito mais mole, muito mais fofo, do que propriamente se ficar cá fora, começa a ficar um pouco mais seco e depois como também tem proteína, etc, não fica uma textura tão boa quanto poderia ser. Ok, boa, 2 banana bread servings e agora vamos colocar também, eu fiz ontem overnight oats, basicamente é só colocar aveia e proteína com água e deixar no frigorífico overnight. Eu vou ser franca, eu não sou a melhor pessoa a fazer overnight oats, ou elas ficam muito líquidas ou elas ficam muito densas, eu não consigo encontrar a medida certa de água, portanto não vai ser tipo mais aesthetic, mas é isso. Então, vamos colocar aqui aveia. E eu, como sei que coloquei 50 gramas de aveia, vamos já colocar 50 gramas de aveia. E depois eu coloquei um scoop de proteína e foi só isso. Então, vamos procurar isohydro, vanilla protein. Esta também fui eu que criei, portanto é vanilla protein, 30 gramas, 108 calorias, 25 gramas de proteína e vamos colocar um scoop da proteína e para já temos 414 calorias, que equivale a, se nós virmos aqui nos nutrientes, 40 gramas de proteína, 50 gramas de hidratos, 6 de fibra, 7 de açúcar e 6 de gordura. Podem parecer assim uns valores elevados, mas tenham atenção que às vezes o MyFitnessPal, por exemplo, vai colocar a proteína, por exemplo, da aveia, sei lá, não me estou a lembrar outra coisa que possa ter, mas whatever. E essa proteína não é uma proteína completa, logo vocês não devem seguir sempre
as diretrizes de proteína que são sugeridas pelos alimentos, que não sejam alimentos que vocês sabem que são proteínas completas. O que é que são proteínas completas? Que têm todos os aminoácidos: carne, peixe, ovos, leites e derivados, queijo, por exemplo. Whey é proveniente do leite, portanto é uma proteína completa. E depois existem outras que também são proteínas completas, se nós juntarmos, por exemplo, arroz e feijão. Mas se for só arroz, ou se for só, neste caso, aveia, ou se for só manteiga de amendoim, de facto esses produtos têm proteína, mas não têm uma proteína completa. Já vos mostro o banana bread e as overnight oats, mas eu também sei que eu vou beber isto antes de ir para o ginásio. Ok, eu não costumo mostrar muito estes em específico, porque eu não costumo comprá-los, porque eu acho que eles são, em termos de quantidade de proteína versus preço, não são os melhores. Eles só têm 15 gramas de proteína e acho que eles custam tipo 1,5€ ou 2€, qualquer coisa desse género. Mas eu ontem não fui ao supermercado, então encomendei algumas groceries para casa e eles só tinham este, ok? E é bastante leve, não deixa assim o estômago muito pesado, também porque só tem 15 gramas de proteína. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar neste YoPro e vamos aqui adicionar food, scan barcode e vamos fazer o scan. E agora, por exemplo, este batido já diz chocolate shake, 15 gramas, 1 can, equivale a 118 calorias, 12,5 gramas de hidratos, é o açúcar, e 15 gramas de proteína. Oh my god, isto tem 12,5 gramas de hidratos. Como eu não costumo consumir isto, eu não tinha a certeza, não sabia sequer que isto tinha tantos hidratos, mas estes hidratos são provenientes de açúcar, está bem? Portanto, vocês têm que ter atenção. Uau, tão bom, é um iogurte proteico. Pois é, quantas calorias tem que provém de hidratos e de açúcar. Ok, aqui como já está uma embalagem, podemos simplesmente aceitar e já está completo. Pronto, e a minha primeira refeição do dia, primeira e lanche da manhã, fica com 532 calorias. Ok. Depois, o ideal, o best case scenario, é eu conseguir fazer mais uma refeição antes de ir ao ginásio. Normalmente essa refeição antes de ir ao ginásio é o meu almoço. Ou então qualquer coisa leve, por exemplo uma banana, uma jelly bar, qualquer coisa assim desse género. Portanto, vamos ver como é que amanhã vai correr. E como eu disse, eu não sei fazer overnight oats, portanto estas overnight oats claramente ficaram com demasiada água, mas eu nunca sei, por causa da proteína, se tem demasiada água. Mas imaginem, há coisas piores, portanto eu vou literalmente comer esta papa de aveia assim, está líquida, não está demasiado densa. Honestamente eu também coloco mais água porque eu não gosto daquelas papas de aveia que parecem tipo super densas, então pronto, eu prefiro assim do que o contrário. O banana bread é assim, como vocês podem ver. Ok, eu pus pepitas de chocolate. She be looking good. Olhem só, parece mesmo um bolinho. E é ótimo, não tem assim nada de mau, não tem açúcar, não tem nada dessas coisas, é só ovos, protein powder e o resto é segredo. Ok, eu também vou já mostrar-vos o meu pre-workout, porque eu tenho medo depois de me esquecer. Depois não mostro. Muitas vezes eu não mostro, depois as pessoas não sabem. Mas isto também faz um add-up de calorias, ok? Então, primeiro, creatina. A creatina não tem calorias, portanto isto não conta como calorias, mas eu tomo pre-workout e este pre-workout tem 90 calorias ou 80, já vamos ver no MyFitnessPal. E depois, antes do treino, eu também como sempre, esta Jelly Bar, e esta Jelly Bar é só açúcar, porque isto são 23 gramas de hidratos de rápida absorção. E neste porque é que comes açúcar antes do treino? Equipa, isto é 23 gramas de hidratos de rápida absorção. Nós para treinar precisamos de energia. Durante, por exemplo, os 2 primeiros exercícios do meu treino, se eu não comer esta Jelly Bar, eu até estou ok, mas a partir do segundo exercício eu começo a sentir a minha energia a ir lá para baixo, e depois começamos a bocejar, e depois não sei o quê. Não, para mim não dá, portanto... E mesmo antes de correr, eu como sempre esta Jelly Bar e nota-se uma diferença enorme, tá? Portanto, então... Vocês vão estar sempre a ver aquilo que eu estou a ouvir aqui no telemóvel, porque eu vou gravar para vocês conseguirem ver e como é que se faz o registro e se as calorias add up ou não, porque imaginem, se vocês estiverem só a contar calorias das coisas que vocês acham que têm calorias, por exemplo, carne, peixe, pequeno almoço, pão, ovos, etc. Newton, não. Depois esquecem-se de contar estas pequenas coisas e ao fim do dia acharam que cumpriram as calorias e na verdade ultrapassaram bastante. Ok, então vamos add food, vamos carbon code, barcode, hidratos. Eu não sei se isto está certo, porque não sei se me está a dar não sei se me está a dar um break, mas eu como isto todos os dias e registro isto todos os dias. Agora, ou eu andei a registrar mal, ou esta barra tem algum erro. Vamos buscar outra para confirmar. Tentar ver com outra para ver se isto acontece a mesma coisa. It's not supposed to. Ok. Agora já temos o registro certo. Não sei porquê, mas
esta barra não estava a dar pelo código de barras, não sei porquê, mas eu depois fiz outra e agora já está a dar. Portanto, elas são exatamente iguais, a única diferença é o sabor, portanto vamos colocar Jelly Bar, ok, e vamos retirar aquela, realmente aquela não está certa. Pois, este pre-workout, vamos ver quantas calorias é que tem, vamos colocar Add Food, Scan Barcode, e vamos fazer um scan do barcode. No, it was supposed to be easy. Ok. 22 gramas de pre-workout tem 81 calorias, 15 gramas de proteína. Às vezes eu ponho mais do que um scoop, portanto às vezes tem mais do que 81 calorias e às vezes tem mais do que 15 gramas de proteína. Portanto, ótimo, perfeito, maravilhoso. E assim, já ficamos com 703 calorias no meu dia, só com o pequeno almoço e com também os suplementos pré-treino. E agora, lá está, é o que eu estou a dizer, o ideal era eu almoçar ainda antes do treino, mas eu não sei se vai dar porque já são praticamente 11 da manhã. Normalmente, eu tentar beber água. Normalmente eu tenho mais tempo de manhã, mas hoje como tive a fazer algumas coisas, etc, não deu. Portanto, é isso, bora. Ok, agora já troquei de roupa para ir para o ginásio e antes do ginásio vou almoçar. Depende muito dos dias, se eu tenho tempo ou não tenho tempo a almoçar antes, não em termos de tempo, mas se tenho fome. Então, aquilo que eu vou almoçar eu já preparei ontem e vou registar agora aqui no MyFitnessPal com vocês. Eu vou almoçar e jantar o mesmo, que vai ser arroz com carne picada. Só agora ao almoço é que vou adicionar o abacate, depois ao jantar não tenho carne picada. Então, para registarmos o arroz, é importante que nós, na opção escolhida, seja arroz cozido, porque eu estou a pesar o arroz na sua forma cozida. Portanto, eu vou escolher arroz cozido e vou colocar 180 gramas, ok? Done. E depois vamos colocar carne picada. Carne picada cozinhada, que é também na sua forma cozinhada, porque lá está, os alimentos se forem colocados na sua forma crua ou na sua forma cozinhada, os valores de calorias e macros vão ser diferentes. Eu falei nisso no vídeo em que eu fiz sobre como contar calorias e é importante essa parte. Portanto, aqui nós vamos colocar 100 gramas de carne picada cozinhada, ok? E vamos colocar também abacate. O abacate, como é cru, aqui já não faz diferença. E vamos colocar 35 gramas. Ok? Por acaso eu agora não vou colocar as quantidades de azeite, porque lá está, eu não consigo contabilizar qual foi a quantidade de azeite que ficou nesta carne e que ficou neste arroz, mas ao final do dia eu adiciono ou meia colher de azeite ou uma colher de azeite, porque usei azeite para cozinhar o arroz. E é isso. Portanto, já tenho 1145 calorias antes de ir treinar e depois quando voltar do treino vou ter a minha refeição da tarde, devo comer mais um snack qualquer antes do jantar e depois tenho o jantar. Eu ao jantar, eu vou já registar porque eu não vou comer o abacate, portanto eu vou colocar mais 180 gramas de arroz cozido e vou colocar mais 100 gramas de carne picada e assim já ficamos com 1553 calorias sem o snack da tarde e mais um snack que eu quero comer durante o dia. Como lá está, eu já tenho o almoço e o jantar e o pequeno almoço e tenho 1553 calorias, eu já sei que ainda me faltam 847 calorias, portanto eu vou ter que ingerir 847 calorias se eu quero atingir os meus objetivos. Em termos de proteína, já estamos praticamente no goal, porque nós temos 134 gramas e o goal é 150, mas nem sempre eu atingo os 150, dependendo do dia. Portanto, isto é um goal, mas não é, ou seja, não é obrigatório ser 150. Desde que seja 130 gramas de proteína por dia a 140, já é espetacular. Carbohydrates, estamos quase lá, portanto, estamos a 293 dos 330, portanto, está perfeito, ok? E ao final do dia, provavelmente, eu vou comer uma taça de gelado, o que vai subir estas calorias logo para aí, tipo 200 ou 300, portanto acaba por fazer com que a refeição da tarde, o snack da tarde já seja mais curto. E é isso. E agora vamos ao ginásio, vamos fazer um treino de pernas e glúteos. E ultimamente eu tenho levado às vezes um chocolate e como metade do chocolate antes do treino e depois do treino para me ajudar nos níveis de energia, mas um chocolate pequenino, daqueles mesmo minis, não é todos os dias, mas é quando me apetece e é quando eu sinto que tenho menos energia. Não à segunda, porque à segunda eu costumo ter bastante energia para treinar e vontade, por exemplo, à terça e à quarta começo a estar bastante cansada. E é isso. Newton, you stay here? Ok, bora lá. Ok,
Ok, voltei do ginásio e agora vou comer a minha refeição pós-ginásio e mesmo assim ainda vou ficar com algumas calorias para o resto do dia, portanto vamos ver o que é que eu vou comer. É assim, eu vou sentar-me agora ao computador a trabalhar, portanto, água is mandatory. Eu não sou aquela pessoa que tipo, eu bebo imensa água durante o dia. Eu bebo imensos líquidos, mas eu não bebo imensa água. Eu bebo um café, literalmente deste tamanho, em que basicamente é um bocadinho de café e o resto é só água e gelo. Depois eu bebo, talvez, 1 ou 2 copos destes de água. Top tip, se vocês tiverem um copo de com palhinha, bebe-se muito mais facilmente água. Eu sei que os homens não têm problema em beber água e bebem garrafões e garrafões. Isso são os homens. Nós, mulheres, não bebemos tanta água, tá bem? Porque nós também não temos tanto volume como vocês, nem necessidade. E não estamos sempre cheios de calor e com a temperatura corporal a 200, está bem? Portanto, também não precisamos estar a beber tanta água. Mas, de facto, temos que beber água. Depois, eu fiz ontem esta limonada caseira, basicamente é só água, limão e coloquei gengibre no final e coloquei também um fio de syrup e coloquei aqui dentro desta garrafa para ficar individual. Eu fiz 2, bebi uma ontem e esta é a segunda e agora vai estar mesmo super intenso porque o gengibre, quanto mais tempo fica a marinar, mais fica o sabor. Depois eu vou beber também este shake, mais um igual. Lá está, volto a dizer, eu normalmente não bebo estes, nem bebo 2 por dia, mas hoje eu tenho mesmo que me focar a trabalhar e não me apetece estar a fazer refeições muito complexas, então eu vou aproveitar para beber já outro destes. E a minha refeição main depois do treino vai ser, espero que vocês consigam ver, basicamente é uma fatia de pão, um ovo, uma tangerina e meio kiwi, meio porque eu ontem parti o kiwi aos bocadinhos, descasquei e parti aos bocadinhos e coloquei numa Tupperware para depois hoje ser mais fácil comer mais frutas e é isso. Então, aqui no meu MyFitnessPal vou mostrar-vos, eu já coloquei o que é que eu ia comer agora, portanto eu vou colocar a gravar para vocês também conseguirem estar a ver o que nós temos aqui. Ok, então coloquei mais um, onde é que está... Ok, coloquei mais um iogurte proteico, mais 118 calorias, coloquei uma colher de azeite, que são 90 calorias, porque eu utilizei um fio de azeite para cozinhar este ovo, e depois coloquei o resto do azeite em cima da minha torrada, e depois é contabilizar também o azeite que foi utilizado para fazer a carne, para fazer o arroz, que lá está, vai mais ou menos dar esta quantidade, mas nós não sabemos exatamente, a não ser que nós estejamos a cozinhar com um fio de azeite e seja só para aquela quantidade de arroz, e já sabemos que de facto vai ser para aquela refeição, mas é mais difícil controlar. Por isso é que, se nós estamos a tentar controlar as nossas calorias, principalmente a nossa ingestão, e queremos, por exemplo, perder peso ou perder calorias, nós devemos ter muito cuidado com a forma como cozinhamos, porque se nós, ok, estamos a colocar imenso azeite na nossa refeição e não sabemos qual foi a quantidade que colocamos, estamos a perder calorias e não sabemos, ok? Depois coloquei um ovo com 74 calorias, coloquei 26 gramas de pão, pesei o pão na balança e coloquei aqui, deu 75 calorias, pus uma tangerina, porque aqui eu tenho meia tangerina, mas depois eu vou comer a outra meia tangerina ao jantar. E sobram assim 403 calorias para atingir 2.400 calorias num dia. As minhas macros para já temos 159 gramas de proteína, mas estas 159 gramas não são reais, está bem? Por isso está a contabilizar a proteína do pão, está a contabilizar a proteína da aveia e na verdade estes produtos têm proteína, mas não é uma proteína completa, logo não podemos contabilizar. Inês, então como é que vais saber exatamente qual é a proteína que estás a consumir? Vamos utilizar só a proteína que nós sabemos que é completa. Portanto, por exemplo, 2 embalagens deste leite deu 30 gramas, depois mais a proteína de manhã na papa da aveia, que foram mais 25 gramas, já dá 55 gramas, etc, e vamos contabilizando assim. Top tip! Vocês não sei se sabiam, mas o ovo, portanto os ovos, são o alimento com maior biodisponibilidade. Isto significa que a proteína que está disponível no ovo vai ser ingida pelo nosso corpo praticamente a 100%. É 99,9%, 99%, qualquer coisa assim desse género. O que mesmo não se verifica noutro tipo de alimentos. Se nós estivermos a comer carne, ou peixe, ou leite, ou seja como for, esses alimentos não são tão altos em absorção proteica como o ovo. Por isso é que no mundo do fitness nós utilizamos muitos ovos para variadas coisas, não só porque são uma proteína de excelente qualidade, exatamente, isso mesmo, I love you, como, lá está, é uma proteína que é absorvida pelo corpo em bastante quantidade, tem a maior biodisponibilidade, portanto, a imagem, desculpem, olha, perdi-me agora por causa do Newton, mas é isso.
Obviamente que os ovos não são só feitos de proteína, também têm gordura. Gordura é essa que é uma gordura saudável, mas toda a gordura que é em excesso também não é o mais desejável. Agora, nós devemos ter em atenção que as gorduras são essenciais para várias funções do nosso corpo. Logo, se nós estivermos sempre a evitar comer gordura porque, ouvi dizer que a gordura ABC, não é o ideal, porque nós também precisamos desse macronutriente para estarmos saudáveis, ok? Portanto, depois ficamos aqui com, Newton, out please, ficamos com 349 gramas de hidratos, 114 de fibra, este 114 de fibra deve estar exagerado, pronto, e 33 gramas de açúcar, que este açúcar provém aqui destes leites proteicos e da fruta, mas lá está, o nosso açúcar da fruta é positivo e não dá um spike gigante na... Newton, please, mommy's busy now. No. Mommy busy now. Can you go please? Please. Good. Sit down. Newton precisa de atenção porque precisa ir à rua. Ok. Ai! What are you doing? Ok, então... faltam-me 403 calorias para completar o meu dia. Eu não vou mostrar-vos mais nenhuma refeição, porque entretanto eu agora vou trabalhar e depois já vos disse que a minha refeição do jantar já está contabilizada, portanto é só depois empratar e comer. E o que é que eu vou aproveitar estas 403 calorias? Tendo em conta que já atingi a proteína e que já atingi também os hidratos de modo geral, eu vou aproveitar para um snack. Normalmente esse snack, ou eu como, por exemplo, gelado à noite, que eu adoro comer gelado, e misturo manteiga de amendoim, porque é gordura, logo eu vou aumentar aqui nas minhas macros da gordura e assim vai dar certeza absoluta 403 calorias, porque normalmente o gelado tem tipo entre 150 a 230 calorias, porque eu já sei mais ou menos o que eu costumo comer, é um gelado de stracciatella, e depois uma colher de manteiga de amendoim tem tipo 200 calorias ou 150 calorias, portanto está ela por ela, contabiliza as 403. Quando eu não tenho este extra de gelado à noite e manteiga de amendoim, muitas das vezes o que eu faço é eu como um chocolate ou um iogurte proteico e normalmente é isso. Às vezes também como fruta, por exemplo, uma tangerina, se nós virmos aqui, uma tangerina aqui diz que tem 87 calorias, o que é bastante. Portanto, às vezes à noite eu como 2 tangerinas e assim já dão imensas calorias também. Vai depender daquilo que me apetece e à noite eu não gosto de comer nada muito pesado e de modo geral também não gosto de comer açúcar em si, chocolates ou assim, não gosto muito perto da hora de dormir e por norma perto da hora de dormir também não tenho fome, portanto acaba por ser mais difícil. É importante nós termos noção de quanto é que estamos a ingerir ao longo do dia para saber quanto nos falta também para ingerir ao final do dia e para não comermos muito perto de ir dormir, se nós não ficamos confortáveis, se ganhamos energia com esses alimentos e principalmente se precisamos de mais energia durante o dia, convém comer mais durante o dia. É mito a ideia de que se nós comermos mais perto da hora de ir dormir, vamos engordar mais, está bem? Isso é mentira, é mito, não faz sentido nenhum. Por caso contrário, quem está em Nova Iorque, quem está no Brasil, então quer dizer, o horário deles de dormir é diferente do nosso, logo então eles vão engordar mais porque comem na nossa hora de dormir. Ok? Faz sentido. Ou nós, por exemplo, quando estamos em jet lag, vamos para outro país, etc. Então, quer dizer, eu agora já não posso comer na hora em que iria comer, porque agora essa hora é a hora de dormir aqui neste país. Ok? Não faz grande sentido. É claro que as nossas necessidades energéticas vão ser diferentes, tendo em conta a atividade que estamos a fazer ao longo do dia. Se eu faço mais atividade na parte da manhã, eu tenho mais necessidade energética da parte da manhã. Se eu à noite vou dormir e de facto vou estar a descansar, as necessidades energéticas não são assim tão grandes. No entanto, é enquanto estamos a dormir que o nosso corpo faz imensos dos processos necessários digestivos, de recuperação celular, etc, etc. Portanto, na verdade, nós quando estamos a dormir também gastamos imensas calorias e nós também precisamos de bastante aporte calórico. Agora, se calhar não vamos precisar de comer uma jelly bar antes de dormir, não vamos precisar de comer um doce antes de dormir, não vamos precisar de comer proteína antes de dormir, dependendo também daquilo que nós temos que ingerir durante o dia, daquilo que conseguimos ingerir durante o dia. Mas o ideal, principalmente para treinar, é a refeição que vamos comer imediatamente antes do treino, ela não nos vai dar energia direta e automática para treinar, exceto se for hidratos de rápida absorção, uma banana, uma jelly bar, uma manteiga de amendoim, por exemplo. Mas manteiga de amendoim, como é gordura, não seria o ideal para antes do treino. Mas, se nós comermos arroz e carne antes do treino, como por exemplo eu fiz, de facto eu não vou ter fome
e eu estou saciada, logo os meus níveis vão estar estabilizados e não vou estar tipo a pensar quero comer e com fraqueza. No entanto, essa refeição que eu acabei de ingerir não vai ser utilizada de imediato como fonte de energia no treino. Então o que é que vai ser utilizado como fonte de energia? O que eu comi anteriormente, o que eu comi de manhã, o que eu comi ontem à noite, o que eu comi no dia anterior. Portanto, nós temos que perceber que o facto de eu não estar a gastar calorias à noite não significa que eu não tenha de comer ou ingerir calorias à noite ou algumas horas antes de descansar. É claro que eu vou precisar no dia seguinte de energia, principalmente se eu vou, pensei comigo, se eu vou treinar de manhã, então eu vou comer quando? Quando é que eu vou colocar energia no meu corpo? Se eu vou treinar às 7 da manhã, eu não consigo comer antes de treinar porque fico enjoada, mal disposta, quando é que eu vou comer? Ok? Eu à noite só comi uma sopa, porque a minha nutricionista diz que comer sopa à noite é o melhor para perder peso. Boa, então de manhã quando vamos treinar não temos energia para treinar, e depois fico assim mal disposto durante o treino, não tenho rendimento, estou sempre a bocejar, estou sempre cansado, não dou rendimento nenhum no treino e acabo por não conseguir evoluir, porque lá está, estou sempre ali preso entre o não comer e o não ter energia. Portanto, há de perceber as nossas preferências, o nosso objetivo e o que é que faz sentido para nós ou não. A mim nunca me afetou comer à noite, eu não fico mal disposta, não fico enjoada, não fico com a sensação de estar cheia, durmo bem na mesma. Agora, é claro que se, por exemplo, vocês não gostam de comer à noite, acham que dormem pior se comerem à noite, então o que é que vamos fazer? Vamos simplesmente alterar as nossas refeições para durante o dia e para ao longo do dia. Inês, mas eu não consigo comer muito em cada refeição. Então fazemos mais refeições, mais pequenas ao longo do dia para comermos mais ou menos. Portanto, isto significa para os dois lados. Agora, antes de terminarmos o nosso vídeo, disclaimer, aquilo que eu como não significa que seja um exemplo para ninguém e vocês não têm que ingerir aquilo que eu ingiro em termos de quantidade calórica, nem de ingredientes em si, para obterem os resultados semelhantes ou para obterem os resultados. Nós temos que perceber o que é que o nosso corpo precisa: hidratos, proteína e gorduras. Quais são os nutrientes que nós mais precisamos? Onde é que estão as vitaminas que o nosso corpo precisa? Onde é que realmente estão os micro e macronutrientes que o meu corpo precisa para estar saudável e sobreviver? E vou escolher dentro desse grupo de alimentos aqueles que eu mais gosto e aqueles que se adequam às calorias que eu quero ingerir e vou escolher para comê-los. Inês, eu vi que tu pões banana em todos os teus alimentos, em todas as tuas refeições, mas eu não gosto de banana. E agora? Não há problema nenhum. O que é uma banana? São hidratos. É uma fruta que tem hidratos. E é uma fruta que tem muitos hidratos. Logo eu vou escolher algo que seja equivalente a essa fruta. Inês, eu vi que tu comes muitos ovos, mas eu não gosto de ovos. Ótimo, vamos então escolher outra opção proteica, seja carne, seja peixe, seja leite, seja queijos, qualquer alternativa que tenha a mesma quantidade proteica, que nos permita ingerir proteína e vitaminas, mas que eu gosto mais. Está bem? Nós não temos que comer todos a mesma coisa, pelo contrário, existem milhares de alimentos diferentes. Agora, existem alimentos que realmente são mais saudáveis, no sentido em que têm mais nutrientes versus os aditivos, todas essas coisas, e existem alimentos que são mais propícios a ajudar numa alimentação para aumento de massa muscular ou para perda de peso. Não é seguir sempre a mesma coisa, não é seguir a alimentação do nosso amigo, nem da Inês, é tirar ideias e perceber aquilo que eu gosto mais. E é isso, foi assim um dia na minha alimentação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem. Se quiserem alguma dica da parte das receitas, perguntem também. Normalmente, tudo o que eu ingiro durante o meu dia, de modo geral, as receitas estão no meu Meal Guide, estão acesso que estão para todos os meus alunos, ou seja, todos os membros da nossa equipa têm acesso ao Meal Guide e eu também vou utilizando as receitas de lá. Algumas das receitas eu não partilho, obviamente, para fora, porque é só para quem está na nossa equipa, mas muitas delas tenho no meu YouTube, eu vou postando no Instagram, e quem estiver no meu grupo 2025, que é um grupo do WhatsApp gratuito, temos 700 pessoas lá, eu vou sempre partilhando receitas lá também. Portanto, vão ser assim uns miminhos que eu vou partilhando por lá. Se vocês quiserem saber mais informações sobre os nossos planos, eu deixo sempre os links disponíveis na nossa bio, no Instagram, aqui no TikTok na descrição, aqui no YouTube na descrição ou no TikTok também na bio. Se gostaram deste vídeo, coloquem um like. Se não nos seguem, sigam-nos, a nós, Riscas e Newton, e qualquer pergunta que tenham, façam, seja aqui por comentário, seja por mensagem, enviem-nos as vossas dúvidas. E se querem começar a treinar, não sabem como, não sabem qual é o plano de escolher, estão um bocado intimidados com ser iniciantes e não saberem o que fazer ainda, enviem-me uma mensagem através dos links que nós temos na bio e eu ajudo a escolher qual é o melhor plano e sugiro para aquilo que faz sentido agora, em termos não só de disponibilidade, de melhor tipo de treino, de disponibilidade também financeira, dependendo daquilo que vocês procuram e precisam e conseguem fazer neste momento, tá bem? Um beijinho grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo.